Olá pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver as medidas de ângulo novamente, eu vou revisar as operações e nós vamos concluir com as classificações. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre ângulos. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês, que quando nós precisamos medir um ângulo manualmente, nós usamos o transferidor. Aqui é meia volta, né? Mas o transferidor completo é 360 graus. Então, sempre que nós precisamos medir um ângulo, nós usamos o transferidor. Agora eu vou mostrar para vocês, no aplicativo GeoGebra, como que funciona esse uso do transferidor e, na verdade, os ângulos, só para a gente relembrar um pouquinho. Então, aqui, pessoal, é um software GeoGebra. Eu consigo ver, vocês conseguem ver aqui o vértice, correto? E aqui nós temos as duas semi-retas, né? E os vértices B e C formam um ângulo aqui. Os pontos B e C formam um ângulo aqui nesse vértice. Então, à medida que eu vou ampliando, ela vai aumentando, e à medida que eu vou reduzindo, vai diminuindo o ângulo. Então, digamos que eu comecei aqui com 1 grau. De 1 grau, os ângulos nem sempre são exatos. Então, por que aqui está com vírgula? Para a gente lembrar que os submúltiplos do ângulo é grau, minutos e segundos, tá? Depois eu vou falar sobre isso de novo. Então, aqui, ó, à medida que eu vou aumentando essa distância aqui entre o B e o C, eu vou criando um ângulo maior. E aí que nós usamos um transferidor quando o ângulo já está pronto para medir, né? Nós colocamos então o transferidor aqui no meio, ó, o ponto, o vértice no meio do transferidor e nós vemos até onde foi a reta, né? Então aqui é só para mostrar para vocês lembrarem, ó, o que é um ângulo de 90 graus? É um ângulo reto, né? Um ângulo reto, ele forma um L. Então, menor que um L é chamado de ângulo agudo, maior que um L é o ângulo obtuso, né? E se nós formos dar a volta completa, vai dar 360 graus. Depois, retornamos novamente, né? Então, retornando aqui, ó, podem ver ali, ó, olha que grande que fica o meu ângulo e eu vou reduzindo o seu vértice, a sua abertura, né? Isso é um ângulo. Tá, pessoal? É uma abertura qualquer, pode ser uma figura geométrica, pode ser o cantinho de um quadrado, de um retângulo ou de um triângulo, tá? Pode ser um polígono, pode ser qualquer outra imagem. Isso é onde eu tenho duas semi-retas, essa distância aqui, sempre com um vértice, né? Claro, no meio, é chamado de ângulo, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, ó, eu separei alguns ângulos para vocês. Então, nós temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Se nós reduzirmos, ele vai ficar menor que o ângulo reto. Então, 90 graus é o ângulo reto. O ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Ele não pode ser 90. Então, ele vai até 89. O ângulo raso, por que é chamado de ângulo raso? Por causa da meia volta, que é um ângulo de 180 graus, tá? O ângulo obtuso, ele é sempre maior que o ângulo reto. Então, o agudo é menor, como vocês podem ver, e o obtuso é sempre maior. Aí, o que nós temos aqui? Ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Então, digamos que eu queira dividir o meu ângulo. Quando eu faço essa divisão, nós vamos observar que os ângulos opostos têm a mesma medida. Observem, aqui na parte de cima tem 104 graus, na parte de baixo 104. Nas laterais, nos lados ali, direita e esquerda, ó, 76. E se eu altero a semi-reta, vai continuar. Ângulos OPV, opostos pelo vértice, tem sempre a mesma medida. Olha só que interessante. Então, quando aparecer para vocês colocarem uma medida, por exemplo, pode ter as 3 medidas aqui, tá faltando esse terceiro ângulo. O que vocês vão olhar? Se ele é oposto pelo vértice, qual é o ângulo que está do outro lado? E aí vai ter sempre a mesma medida, tá? Esse conceito de ângulos opostos pelo vértice dá para ver bem nessa animação, ó. Olha só, então, esse é o oposto desse. O que é o oposto? O oposto é o seguinte, um está em cima, o outro está embaixo. O que é o oposto da direita? É a esquerda. Então, sempre que nós vemos ângulos opostos, eles têm a mesma medida. Então, esse vai ter a mesma medida do seu oposto. Esse vai ter a mesma medida do seu oposto. Tá, pessoal? Então, ó, até as cores estão iguais para vocês observarem. Então, quando você tiver que calcular um ângulo que pode ser que tenha o X aqui, né? Um X
para ser como se fosse uma sigla, uma incógnita de um ângulo que nós ainda não conhecemos. E você já tem as outras medidas, é só você pensar, pode pensar de duas formas, que um ângulo completo tem 360 graus. Então, se eu somar esses 4 ângulos, logicamente tem que dar 360 graus, ou lembrar dessa regrinha da matemática, que ângulos opostos têm a mesma medida. Então, foi oposto, vai ter a mesma medida, oposto com oposto. Interessante isso, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, para mostrar para vocês. Por quê? Porque agora está no nosso conteúdo, ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos têm a mesma medida. Olha só, esse é o oposto desse, mesma medida. Esse é o oposto desse. Então, mesmo que eu vá movendo o meu ângulo, ele continua tendo a mesma medida do seu oposto, ó. Observem isso, ó. Ele vai tendo sempre a mesma medida, mesmo que eu mova ele de lugar, ele continua tendo a mesma medida. 56, 56, 124, 124. Eu posso alterar as duas retas e mesmo assim, ângulos opostos têm a mesma medida, tá? Anotem isso, que isso é importante. Não esqueçam, sempre que um ângulo é oposto ao outro, ele tem a mesma medida. Ângulos adjacentes, ó, como vocês podem observar, o adjacente é o seguinte, eles têm o mesmo vértice, mas cada um é um ângulo diferente. Esses ângulos, eles estão como se fosse um do lado do outro. Então, adjacente, porque é como se fosse um do ladinho do outro, é chamado ângulos adjacente, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui, adjacente ao ângulo de baixo. Por que adjacente? Porque mesmo que eu mova as retas, eles continuam um do lado do outro, tá? Ângulos adjacentes, ó. Sempre estão encostadinho um no outro, tá? A palavra adjacente é disso, ok? Ângulos complementares e suplementares. Então, vamos lá. Um ângulo complementar é aquele que, quando eu somo com seu adjacente, juntos eles formam 90 graus, tá? O ângulo complementar forma 90 graus, o suplementar forma 180 graus. Então, ó, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho que somar os dois adjacentes e eles juntos vão ter que fechar a medida correta, né? Então, eu chamo esses ângulos complementares. Então, por exemplo, eu tenho um exercício que só tem um ângulo de 27,08. Eu tenho que encontrar o seu complementar. O que vocês vão fazer? Vão lembrar que o total é 90 graus e vão diminuir 90 graus menos o ângulo que aparece, né? E aí você vai encontrar outro pedacinho que é chamado de complementar. Então, os complementares juntos formam 90 graus. Já os ângulos suplementares juntos formam 180 graus, tá? Complementar forma 90 graus, suplementar 180 graus, ó. Então, eu tenho dois ângulos suplementares, né? Um é suplemento do outro. O que é suplemento? Está ajudando a somar e fechar 180 graus. Somando esses ângulos BAC, é assim que a gente lê os ângulos, ó. Conforme o vértice, nós vamos lendo o ângulo. Ângulo CAD, o que é CAD? CAD. Então, eu chamo esse ângulo de CAD. Esse outro ângulo aqui, BAC. Somando o ângulo BAC, que no caso é o ângulo vermelho, com o ângulo CAD, que no caso é o ângulo azul, juntos formam 180 graus. Então, eu digo que eles são suplementares, ok? E agora, só para finalizar esses conceitos, depois nós vamos para os exercícios. Então, agora, primeiramente, eu estou mostrando os conceitos, mais as figuras geométricas para vocês. Depois, nós vamos para a parte operacional, que são as atividades de resolução de exercícios, tá? O que é bissetriz? Bissetriz é a metade. Então, se eu pegar um ângulo, na verdade, quando eu pego um ângulo e divido ao meio, essa reta é chamada bissetriz, tá? Bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, se eu tenho um ângulo de 60 graus, uma reta ao meio vai dividir em quantos? Dois ângulos de 30 graus, tá? Isso que é chamado de bissetriz. E para finalizar, aproveitando que nós estamos aqui com esse software, tá? Eu vou mostrar para vocês como nós fazemos para medir um ângulo, né? Então, muitas vezes vocês esquecem como que nós fazemos para medir um ângulo. Então, digamos que eu tenho um ângulo, ó, parece que ele está virado, né? Ah, parece que o meu ângulo está virado, mas não. Eu peguei um ângulo
nesse formato aqui, ó, aberto pro lado de baixo. Aí eu tenho o meu transferidor. Então, o que que nós vamos fazer com o transferidor? Nós vamos pegar o transferidor e colocar. Mas de que forma que nós colocamos? Que é o que vocês sempre me perguntam. Primeira coisa, você pode pintar aqui o ângulo para você entender o que que você quer medir. E aí, sim, você tem que pensar que o contorno do transferidor tem que ficar como o ângulo. Para isso, eu vou ter que girar o meu transferidor, né? Então, mas aonde que eu coloco ele? Eu sempre coloco o meio do transferidor no vértice, faz um pinguinho com um lápis, com uma caneta e coloca ali o seu transferidor. Então, olha só, tá torto o meu transferidor. Será que eu vou conseguir medir? Não. Então, eu alinho, deixo bem certinho em cima da reta, tá? Deixou o transferidor na reta. Deixou o vértice no meio, que é aquele pontinho que tem no meio do transferidor. Agora, nós vamos olhar a abertura aqui, ó, até quanto que foi. O que que tem que cuidar é que o transferidor tem duas medidas. Como eu sempre falei para vocês, uma medida interna e uma medida externa. Como que eu vou saber para qual lado que eu olho? Então, é só pensar o seguinte. Olhando aqui, no começo, na linhazinha, o zero tá dentro ou tá fora? Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês. O zero está dentro, correto? Então, eu vou olhar para o lado de dentro para encontrar a minha resposta. Se o zero estivesse fora, aí eu olhava para fora, porque nenhum ângulo vai começar com 180, eles começam com zero e vai aumentando. Então, olhando aqui, ó, do zero, então eu vou ter que olhar, minha resposta vai estar dentro. Quanto que deu aqui? 130, tá pouquinho antes do 140, então eu vou contar 130 até a metade, entre 130 e 140 é 135, com mais um, 136 graus. Esse é o meu ângulo. Então, vamos medir um outro ângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos corrigir aqui. Novo ângulo, deixa eu ver. Ó, a medida do ângulo está certa, beleza. Vamos fazer uma nova medida agora, um novo ângulo. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu tentar atualizar aqui a página, a gente vai fazer mais uma atividade dessa. Pronto, consegui atualizar, demorou um pouquinho, mas eu atualizei. Então, agora eu tenho um novo ângulo aqui para medir, da mesma maneira. Então, eu pego meu transferidor e primeira coisa eu vou olhar, que ângulo que eu quero medir? É esse? Sim, então eu pode até pintar se quiser aqui. Lembrando que eu tenho que colocar um pinguinho no vértice e o meio do transferidor no vértice. É assim que nós fazemos. Então, eu vou colocar, porém, eu vou ter que girar, porque senão não vai adiantar eu colocar o meio do transferidor no vértice e não está da maneira correta. Então, eu vou girar meu transferidor, girei, coloquei ele aqui, pronto. Vou olhar a abertura. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou olhar essa abertura do ângulo até a próxima semirreta. O que que nós temos que observar nesse momento? Se eu vou olhar na medida interna ou externa, o transferidor tem sempre duas medidas, porque se você olhar da direita para a esquerda, nesse caso eu vou ter que olhar dentro. Se eu olhar da esquerda para a direita, ó, eu vou ter que olhar para o lado de fora. Então, por isso que tem duas medidas no transferidor, para a gente poder usar ele dos dois lados, senão teria que usar só de um lado. Então, aqui, tá, vamos lá, vamos alinhar bem esse ângulo, bem em cima da linha, ó, viram? Se eu ficar com ele um pouquinho torto, já vai dar errado, ó, se eu ficar fora ou antes, então não adianta eu estar no vértice e a linha do transferidor não está sobre a linha certa. Então, por isso, linha sobre linha, agora sim. Olhando aqui, então, o meu zero está dentro, então a minha resposta vai estar dentro, ó. Quanto que vai ser? Vou ver se está tudo certo. Vou vir aqui. Ó, nós vamos pensar o seguinte, eu tenho do 70 até o 80, o 80 seria nessa linha aqui, ó. Tá um pouquinho antes do 80, tá 78,5, poderíamos dizer, 78, 79, eu não sei se o sistema vai considerar, né, mas vamos colocar aí 78,5. Ele considerou 79 por estar mais perto ali. Pode acontecer, porque quando a gente dá um zoom, a gente consegue ver bem, mas se estiver olhando de longe, geralmente é isso. Então, 79 graus foi essa situação. Então, quando está bem pertinho, a gente considera ali um ângulo, né? Nesse caso, ó, 1 grau só, a gente sempre vai arredondar, procurar fazer um arredondamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um exemplo.
Mais um exemplo, então, ó, coloco o meu transferidor, pego o meu transferidor, é esse ângulo que eu quero medir, então eu pego e coloco o vértice sobre o vértice, só que está torto, então o que eu vou fazer aqui? Vou alinhar o transferidor para conseguirmos olhar justamente o ângulo correto, tá? Aí eu olho aqui, o zero está dentro ou fora? Então, nesse caso, está dentro. Então, a minha resposta tem que estar dentro. Eu vou olhando, vou olhando, vou olhando, chegou a 150 graus. Então, esse ângulo tem 150 graus. Eu vou deixar essa atividade recomendada para vocês estarem fazendo. Ué, deu errado? Vamos testar aqui. Ah, não, desculpe, pessoal, vamos ver. 140 graus... Ah, não, 150 teria que ser aqui, desculpe, eu tava com um baixo zoom e não vi ali, não. Tá errado. Viu como é legal esse aplicativo? Que você coloca errado, ele aparece ali. Vamos ver de novo. 145, vem até aqui, 146, 147. Vamos ver se ele vai considerar 148 ou 147, o que vocês acham? Vamos tentar o 147, porque tá mais perto, mas talvez o aplicativo vai considerar 148. Vamos ver o que ele disse. Será que deu certo? Ah, deu certo, 147. Então, na hora que vocês forem praticar, eu vou deixar o link desse aplicativo, é online, para vocês conseguirem, não precisa fazer cadastro, nada, tá? Ele é gratuito. Para vocês entrar só no link e ficar treinando. Ó, então tá mais perto de 147, considerou 147. Legal, né? E aí, cada vez que vocês forem fazer... vocês vão colocar em corrigir. Se tiver certo, vai aparecer aqui. Se tiver errado, vai vir um X, igual aquela hora que eu coloquei um valor errado, né? Então, eu tinha colocado 150. Ó, vai aparecer um X porque tá errado. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um zoom e vai voltar a olhar bem com calma onde é que tá. Ou vai observar se aqui, ó, vai que o seu ângulo estava fora. Então, por isso, você vai colocar o vértice no vértice e vai cuidar aqui, ó, para estar linhazinha em cima da linhazinha, senão dá errado. Então, o bacana desse software é que você consegue ficar praticando. Você consegue praticar e aí treinando, né? Então, uma opção aí para as aulas remotas, já que a gente não consegue estar na sala de aula juntinho para estar medindo, assim você consegue treinar e o software vai te ajudando ali. Daí sempre você vai colocando e vai fazendo outras atividades. Se não der, você só vem aqui, ó, fecha e atualiza, ó. Você vai dar um atualizar aqui, ó. E daí ele já abre um outro ângulo. Daí para você ver em tela cheia, você aperta aqui como eu apertei, tá? E aí vai conseguir medir. Aí você pode diminuir o zoom, ó. Se estiver no celular ou no computador, diminui, vai lá e coloca. E gira e vai praticando, tá, pessoal? Quanto deu, você vai olhar bem, pode trazer o zoom mais perto, arrumar melhor, colocar, corrigir. E assim vamos praticando um pouquinho sobre o uso do transferidor aí remotamente, ok? Então, eu vou prosseguir agora, vamos voltar para os exercícios para eu explicar. Então, aqui eu já dei a base da aula toda de hoje, só na questão dos cálculos que nós precisamos ver agora. Então, estávamos aqui, né, no uso do transferidor, eu levei vocês lá para o software GeoGebra. Aqui, rapidamente, as operações aqui com ângulos. Então, nós temos a adição, quando eu tenho que somar os ângulos, né? Lembrando que nós temos um ângulo, quando ele é dividido, ele tem 60 partes iguais. Então, nós temos o grau. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Vou escrever um textinho, fica melhor aqui. Nós temos, então, grau. Depois, nós temos minuto, que é o submúltiplo. E quando eu divido em 60 partes, nós temos segundo. Ele recebe o mesmo nome da unidade de tempo, mas não é tempo. É medida de ângulo, tá? Então, aqui eu tenho o grau, o minuto e o segundo, né? Do grau para o minuto, eu vou lembrar que 1 grau é igual a 60 minutos, correto? Então, esse tracinho é do minuto. Então, eu multiplico por 60. Do minuto para o segundo, mesma coisa. 1 minuto vale 60 segundos. Então, o segundo é 2 risquinhos, tá? Multiplico por 60.
E se quiser pular de 1 grau diretamente para os segundos, multiplica por 60 vezes 60. 60 vezes 60 é 3.600, né? Então, multiplica por 3.600. Do segundo para o minuto, do minutos para o grau, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir por 60. Dividindo por 60. É como se fosse ali horas, minutos e segundos, só que agora é graus. E para transformar do segundo para o grau, divide por 3.600, tá? Vocês viram que o grau é bem pequenininho, mas se eu tivesse que dividir esse grau, ainda assim poderia dividir em 60 partes, chamada de minutos. E se eu tivesse que pegar uma parte de 60, ainda poderia dividir em mais 60 partes, que seria segundos, tá? Então, aqui nós temos uma operação de adição, né? Então, que nós já resolvemos anteriormente, graus, minutos, segundos. Quando eu faço esse tipo de operação, o que nós temos que ter atenção é para sempre colocar, ó, graus junto com graus, minutos juntos com minutos, para somar, e por último, segundos junto com segundos. É isso que foi feito aqui, ó, foi separado, ó. Graus, minutos, segundos. Porém, os segundos e os minutos não podem passar de 60. Então, no caso aqui, o resultado deu mais que 60. O que nós fazemos? Nós tiramos 60 dos segundos. 60 segundos vale 1 minuto e passa 1 minuto para cá. Tá? Fazendo isso, vai sobrar 14 segundos. E aí, aqui também não pode passar de 60, porque quando chega no 60, já transforma em grau. Então, o que nós fazemos? Somamos com esse restante aqui, que nós tiramos, ó, 60 segundos, vale 1 minuto. Somamos, virou 87 minutos. Também não pode passar de 60. Então, nós viemos aqui e tiramos 60 minutos. É como se fosse uma simplificação, tá, pessoal? Tirando 60 minutos, quanto que passa para lá? 1 grau. Então, diminui, cada vez que eu tiro 60 e passo para a unidade maior, vale 1. E cada vez que eu tiro da unidade maior e passo para lá, então é 1, para cá vem 60. Aqui é 60, para cá vem 1. Aí ficou 134 graus, diminuindo 60 de 87, 27 minutos, 14 segundos. Isso é como se fosse uma simplificação. Lembra quando a gente tinha as frações, tinha que simplificar? Então, nos graus, minutos, segundos também. Então, nós temos operações de adição, operação de subtração, né? Então, da mesma forma, nós colocamos graus, separamos sempre, ó, graus, minutos, segundos. Fazemos as operações, né? Resolvemos, se tiver que emprestar, então, vai tirar do grau e vai passar para os minutos. Tira 1 daqui e aqui vale 60. Então, geralmente, na subtração tem que emprestar e na adição depois simplifica no resultado final. Aí, nós temos as operações de multiplicação, né? Quando nós temos que multiplicar, então, separamos também graus, minutos, segundos. Separando, faz a operação dos segundos primeiro, depois a operação dos minutos e dos graus. Se tiver que simplificar, passou de 60, tem que tirar 60 e passar para o outro múltiplo, mas nessa situação não foi necessário. Todas essas operações nós já resolvemos. E na divisão eu vou falar para vocês rapidamente, nós não vamos ficar focada aqui na divisão, porque são muitos conceitos hoje sobre ângulos, né? Para quem quiser praticar mais, depois pode estar praticando. Então, na divisão, quando eu tenho que dividir um ângulo, né? Então, eu tenho 15 graus. 15 graus dividido, 15 graus e 10 minutos, 15 dividido por 2 não dá exato. Então, eu só faço até onde dá exato. 15 dividido por 2 dá 14, então fica 7 graus. O resto que sobra, pessoal, o que nós fazemos? Nós transformamos na próxima unidade, que nesse caso é minutos. 1 grau passando para cá vai virar 60 minutos, né? Então, eu passo esse 1 grau para cá, vira 60 minutos. E aí, como eu já tenho 10, eu somo 60 com 10, 70. Então, eu fiz a divisão do grau, o que sobra eu jogo para os minutos. Agora, eu faço a divisão só dos minutos. 70 minutos dividido por 2 é 35 minutos exatos. Então, aqui está o resultado, 7 graus e 35 minutos. Então, quando eu divido esse ângulo ao meio, eu chego neste resultado, tá? Então, nós já trabalhamos sobre operações na aula passada, nós vimos as medidas dos ângulos, as classificações só para nós finalizarmos. Então, nós temos os ângulos, como eu mostrei para vocês, agudo menor que 90, reto exatamente 90, obtuso maior que 90 graus. E os ângulos consecutivos e adjacentes, né? Então, que possuem o mesmo vértice, ó. São denominados consecutivos. E eles,
quando não possui um ponto interno em comum, são os adjacentes, que é nesse caso, ó, um ângulo encostadinho no outro ângulo, tá? Adjacente. E só para finalizar, o ângulo complementar que eu falei antes, suplementar. Então, complementar forma 90 graus. Suplementar vai formar 180 graus. Então, quando eu tenho que fazer esse tipo de operação, ó, vamos resolver aqui rapidamente. Por isso que eu falei lá em cima das operações com... Por isso que eu falei lá em cima sobre as operações com os ângulos, porque agora, nessas classificações, vai voltar as operações de novo, tá? Por isso que eu quis revisar. Então, aqui, ó, já estamos quase finalizando. Então, aqui, qual é a medida do ângulo complemento, ou seja, complementar? O que é complementar? Eu tenho que lembrar. Dois ângulos adjacentes são complementares quando a soma de suas medidas dá 90 graus. Então, eu tenho que encontrar um ângulo que, somando com 51 graus e 30 minutos, chegue nos 90 graus. Já aqui na atividade ao lado, o ângulo suplementar. Então, no suplementar, eu vou lembrar que dois ângulos adjacentes são suplementares quando a sua soma é igual a 180. Então, eu tenho um pedacinho aqui já indicado de 130 graus e 50 minutos. Eu tenho que encontrar um outro ângulo que, somando junto com este ângulo, né? Eu tenho que encontrar que ângulo é esse que, somando, resulte em 180 graus, tá bom? Então, suplemento, 180. Complemento, 90 graus. Então, eu vou resolver isso aqui rapidamente, até para aproveitar e revisar esse conceito de operações, né? Então, vamos lá, resolvendo aqui. Então, beleza. Nós temos 51 graus e 30 minutos e nós queremos encontrar o próximo ângulo complementar que, somando, encontre aqui junto 90 graus. Então, o que eu posso fazer nessa operação? Uma subtração, 90 graus menos esse ângulo que eu tenho, 51 graus e 30 minutos. Então, fazendo uma subtração aqui. Eu não tenho os minutos e eu preciso subtrair. Então, o que nós fazemos? Aquela operação de matemática de emprestar, ou... Sabe como a gente empresta normalmente? Então, se eu tiro 1 daqui, vai virar 89, correto? 89 graus. Porém, quando eu tiro 1 grau, passa para o outro lado, não passa 1, passa 60, porque 1 grau é igual a 60 minutos, correto? Então, vai passar para o outro lado, 60. Se eu tiro 1, empresto 1, ó, emprestei 1, para cá vira 60 minutos. Agora, resolvendo aqui essa operação, então, vamos lá. 60 menos 30 sobra 30. Está embaixo de minutos, minutos. 89 menos 51, 9 menos 1, 8. 8 menos 5, 3. Então, 38 graus e 30 minutos é o complemento. Qual é o complemento? Então, que tem que vir aqui, 38 graus e 30 minutos, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos ver aqui nas operações, nós fizemos o complemento. Vamos resolver a operação do suplemento da mesma forma. Então, eu tenho aqui um ângulo de 130 graus e 50 minutos. E eu quero encontrar o suplemento que juntos somam 180. Que operação que nós vamos fazer, então? A operação de subtração. Eu tenho que chegar no 180, então vamos lá. 180 graus menos 130 graus e 50 minutos. Da mesma forma, vou ter que emprestar, ó, porque eu não tenho minutos aqui, eu preciso dos minutos, então, nós vamos emprestar. O 180 vai emprestar 1, então, vai virar 179 graus. Se eu tiro 1 grau é igual a 60 minutos, correto? Então, eu passo aqui para o lado, 60 minutos. E fazemos a subtração. 60 menos 50, sobra 10 minutos. Aqui, 179 menos 130, então, vamos lá. 9 menos 0, 9 graus. 7 menos 3, 4. E 1 menos 1, 0. Nem preciso colocar o 0. Então, 49 graus. Qual é o suplemento, então? 49 graus e 10 minutos, tá bom?
Viram aquelas operações de ângulo? Agora nós retornamos quando nós temos que calcular complemento e suplemento. Eu quero só falar para vocês de uma palavrinha que aparece, congruentes. Quando vocês verem essa palavra, isso aqui é bem interessante, porque a palavra congruente, ó, é uma palavra que é muito utilizada, tá? Congruente. Deixa eu... tá muito forte. Aqui. Congruente significa mesma medida, tá? Ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida. Não importa se eles estão virados, né? Que nem nesse caso aqui, nós temos 38 graus virado para esse lado e aqui 38 graus para o outro lado. Nós dizemos que eles são iguais, são congruentes. Quando vocês verem essa palavrinha em matemática, vocês já sabem. Congruente significa iguais, tá bom? E, rapidamente, que eu já mostrei para vocês lá antes, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, eu digo, como que eu falo o nome desse ângulo aqui, ó? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Ângulo COD. COD. Geralmente vem um circunflexo em cima do ângulo, do vértice. No caso, o vértice é o ponto O, então vem um circunflexo ali. Ângulo AOB. Então, procura deixar na ordem alfabética se quiser, tá? Fica até bom. AOB. AOB. Um circunflexo em cima do O, porque é onde está o vértice do ângulo. Esses dois ângulos são congruentes. Vamos já usar aquela palavrinha. Por que que são congruentes? Porque ângulos congruentes têm a mesma medida. E é isso que acontece aqui. Congruentes, ou também chamados de OPV, opostos pelo vértice. Então, vamos escolher uma outra cor e vamos pintar o próximo, né? Então, aqui em cima tem a mesma medida de parte de baixo, porque são ângulos opostos pelo vértice. Como que eu falo o nome desses ângulos aqui? Ângulo AOD. AOD. Pode até colocar o circunflexo aqui em cima do vértice, que é assim que nós escrevemos. E o de baixo, COB ou BOC também tá certo, tá? Vou dizer que é BOC para colocar na ordem alfabética. Esses dois ângulos são chamados de congruentes, pois possuem a mesma medida e também opostos pelo vértice. Ok, pessoal, então a aula de hoje seria isso. A última coisa que eu esqueci de falar, me desculpem. Na verdade, eu já falei antes, mas eu quero só fixar melhor aqui. Bissetriz. O que é a bissetriz? É aquela reta que divide um ângulo ao meio. Então, se eu quiser encontrar a bissetriz de um ângulo de 100 graus, qual é a bissetriz? É a metade. Vai dividir em dois ângulos de 50 graus. Se eu quiser dizer aonde que vai estar a bissetriz do ângulo 150, vai dividir o ângulo 150 em duas partes. Vai ter duas partes de 75 graus. Então, a bissetriz divide em dois ângulos congruentes, ao meio. O ângulo de 90 graus, se eu dividir ao meio, vai ficar 45 graus. E um ângulo de 45? Então, digamos que eu tenho que fazer a divisão agora. Como que ficaria? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, aí já é a última atividade de hoje. 45, então, tabuada do 2. 2 vezes 2, que dá 4, beleza. Coloco 0 abaixo 5. 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1 grau. O que que nós fazemos? Encerramos a conta aqui, 22 graus. Agora, nós pegamos esse grau e transformamos em minutos. 1 grau é igual a 60 minutos, correto? Então, eu vou fazer 60 dividido por 2 agora. 60... Começo de novo, ó, 60 minutos dividindo por 2. Já dá para fazer de cabeça, que vai dar 30. 30 vezes 2, 60. Beleza. 30 o quê? 30 minutos. Então, qual é o resultado de 45 graus dividido por 2? O resultado, ó, junto aqui, é 1 grau... Opa, perdão. Não, falei errado, eu peguei o resto ali, só um minuto. É 22 graus... Opa, aqui. É 22 graus e 30 minutos. Então, 22 graus e 30 minutos. E isso é dividir um ângulo ao meio. Então, eu digo que esse valor é a bissetriz. Então, a bissetriz é a metade.
Calma aí, gente, é que aqui se eu mexer uma coisa, mexe tudo. Então, aqui, a bissetriz do ângulo de 100 graus, 50, de 150, 75, de 90, 45, e a bissetriz do ângulo de 45 graus é 22 graus e 30 minutos. Então, eu vou colocar aqui para finalizar, igual a 22 graus e 30 minutos. Por isso que é importante as operações com ângulos, né? Quando vocês necessitarem. Então, beleza. Expliquei sobre bissetriz, ângulos congruentes, ângulos opostos, ângulos complementares que formam 90 graus, suplementares 180, ângulo agudo menor que 90, reto 90, obtuso maior, ângulos consecutivos e adjacentes fica ali um do ladinho do outro. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Vou deixar algumas atividades para vocês exercitarem e até a próxima semana. Um abraço. Não esqueçam também das atividades da plataforma Khan Academy. Eu vou deixar algumas formas de desenho geométrico lá para vocês estarem praticando também. Tchau, tchau, pessoal!